Desculpe, irmãos, entrou uma ligação, me interrompeu o meu vídeo. Então eu vou publicar aquele vídeo curtinho e a sequência aqui. Nós estamos aqui falando que quem está em Cristo não tem mais condenação. Isso é um absoluto, você pode ficar totalmente seguro. Aliás, talvez um dos maiores temas, um dos maiores propósitos de Paulo aqui, até o título que eu dei ao capítulo, é certeza da salvação. Então ele começa de cara dando um chute na canela do diabo. O cristão, aquele que está em Cristo, ele pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque ele está em Cristo. Em Cristo você está garantido. Você não mais anda segundo a carne agora, você passou a andar segundo o Espírito. Uma nova lei passa a operar na sua vida. Que lei é essa? Lei do Espírito de vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual que era a lei do pecado e da morte? E a lei do Espírito de vida nos libertou, nos livrou dessa lei. A lei do pecado e da morte é a própria lei de Deus, Você lembra? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O pecado reinou na morte, o pecado tomando ocasião pela lei. Lá no capítulo 4, 15, nós vimos que a lei opera a ira, porque a lei, ela mostra a pecaminosidade, mostra a impossibilidade do homem de viver segundo as seus mandamentos e regras, e quando o homem tenta se adequar, ele cai nesse desespero do homem do capítulo 7. Eu não me lembro de ter dito, mas quando Paulo escreve miserável homem que sou, se identificando com aquele homem, eu creio muito que possivelmente o Paulo, ele ali no capítulo 7, aquela porção, talvez ele estivesse falando dele mesmo naquele gap, ou naquele parênteses onde ele estava respirando ameaças contra os filhos de Deus, ele querendo ser um legalista, um homem de Deus, mas ele estava perseguindo, consentindo a morte de Estevão, e ele levou um soco na boca do estômago quando Estevão morreu, perdoando os seus seguidores, Eu creio que o Paulo caiu mesmo no desespero até que Cristo se revelou a ele. Então, em 1 Coríntios 15, 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o pecado leva à morte. O pecado é o chucho, o aguilhão é aquilo que chucha. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, Jesus falou a Paulo. O pecado está te oprimindo, te apertando. E lá, em 1 Coríntios 15, 56, diz que a força do pecado é a lei. O Paulo tem umas falas engraçadas, diz que a lei opera a ira, que a força do pecado é a lei. Mas ele diz que a lei é boa, é lei perfeita, é lei de Deus. O que está enfermo é o homem, a carne, Então a força do pecado é a lei, porque o pecado, tomando ocasião pela lei, matou o homem, levou o homem à morte, A única coisa que a lei pode realmente fazer, e ela é perfeita, ela é boa, ela é apontar que Cristo é a saída para o homem vencer o pecado. Então, graças a Deus que a gente morreu para a lei e a sua condenação não está mais sobre os nossos ombros, como a gente estudou no capítulo 7. Então, a lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte, é a lei da fé. Tendo sido justificados pela fé, do capítulo 5, temos paz. E o oposto da lei é sempre a graça. Então, a lei do Espírito de vida, que é a lei da fé, e cuja a sua engrenagem, sua força motriz é a graça de Deus. A graça te leva à fé
e te leva a viver a lei do Espírito de vida, né? É pela graça, é pela graça. A letra, Paulo tinha dito em Coríntios, ela mata, mas o Espírito dá vida, né? E Tiago falou também, aquele que não atenta para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidíssimo, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Então, a lei perfeita da liberdade é a lei do Espírito de vida, que nos chamou para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então agora, nessa nova vida, o Espírito Santo te introduz a um novo estilo de vida. Antes você estava debaixo da lei, né, sob a condenação da lei, agora você está debaixo da graça, né? E aí ele vai dizer no versículo 3, né, voltando aqui, ele vai dizer que porquanto que era impossível a lei que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. O que significa isso, né? Deus enviou, Deus puniu, Deus condenou o pecado. Aquele que não conhecia pecado, segundo Coríntios 5, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus puniu, condenou o pecado, e assim ele satisfez a sua própria lei, né? Então o primeiro aspecto da salvação é ser livre da condenação, da culpa e da punição da lei. E o segundo é ser revestido da justiça de Jesus, né? Tudo é em Cristo, irmãos. Sem Jesus não dá. Salvação de Deus, Ele opera a salvação é de Deus, salvação não é do homem. Deus enviando seu Filho, e assim ele que veio sem pecado, ele veio em carne, né? Como ser humano, água, sangue, ossos, veio em carne. João fala isso, e o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, aqueles mestres que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, porque falsos mestres se levantaram desde da época dos apóstolos, eles falavam que Jesus não veio em carne. Então esse ensino tem que ser rejeitado. Jesus veio como ser humano, sem pecado, mas em semelhança de carne pecaminosa, né? E pelo pecado condenou o pecado, né? Se oferecendo a si mesmo. Jesus, ele nasceu sob a lei, ele honrou a lei, ele diz que veio para cumprir, ele recebeu a punição da lei, e assim ele condenou o pecado em seu próprio corpo, né? Nos libertando para a gente receber a nova natureza. Ele silenciou o diabo para sempre. Ele pisou no pescoço dele, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, né? Quando fala que Jesus, pelo pecado, no versículo 3, ele diz que não é como eu ouvi outro dia. Eu ouvi isto, preste atenção, eu ouvi a pessoa pregar, uma mulher pregando, disse que era pastora, estava pregando que Jesus pecou, e aí ele carregou o pecado. Não, ele nunca pecou. Quem me convence do pecado? Ele não pecou. Na cruz ele se tornou pecado por nós, carregou o nosso pecado, ou seja, pelo pecado significa como uma oferta pelo pecado. Jesus fez mais. Ele, quando derramou sua alma na morte, quando derramou seu sangue na cruz, e Hebreus diz que ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, que era modelo do tabernáculo. Ele entrou no santuário celeste, se é literal ou não, mas era um modelo que Moisés viu nos céus, e ali ele fez um sacrifício eterno. Por isso ele não pode morrer outra vez. Aleluia. Então, em resumo desses 4 versículos, né, como a gente pode ser liberto do pecado? Primeiro, entender que a lei, que é a força do pecado, a lei que opera a ira, foi cumprida em Cristo.
Nós todos estávamos nele, porque morremos com ele e ressuscitamos com ele. Assim sendo, o pecado perdeu poder sobre nós, porque nós morremos para o pecado. Já estamos mortos para o pecado. Então, o pecado, lá no 6, ele diz: não terá domínio sobre vós, né? Porque nós estamos debaixo da graça, não é mais debaixo da lei. Pecamos sim, porque continuamos nesse corpo limitado, humano, falível, né? Sujeito os nossos membros do nosso corpo ao pecado. E o terceiro motivo, porque como somos libertos, é porque estamos unidos a Cristo, né? Lá no capítulo 7 diz: casados com outro, né? Nós não estamos mais casados com a lei, com a carne, com tudo aquilo que a lei operava. Agora nós temos um poder novo em nós, na pessoa do Espírito Santo, que Jesus nos deu. A gente passou do reinado da lei da morte, do pecado, binômio pecado e morte, de capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, 21, o pecado reinou na morte, e passamos para estar debaixo da lei do Espírito de vida, do reinado da graça, né? Que a graça passou a reinar pela justiça, porque a justiça foi feita na cruz. Foi de um fôlego essa, né? E ele termina esses 4 versículos dizendo que não andamos mais, né, pela carne, mas nós andamos pelo Espírito. O Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a carta de um modo forte, né, ele dizendo que eles eram insensatos. Quem vos fascinou para vocês entrarem em outro evangelho? Vocês começaram pelo Espírito, agora estão indo para a carne, né? Vocês vão voltar para as obras da lei, vocês vão voltar para o velho modo religioso de viver, achando que vivendo esse modo religioso vai dar certo, vocês vão ser livres? De modo nenhum, né? Vocês estão malucos. Aí Paulo confrontou Pedro, que também começou a dissimular e querer obrigar os gentios a guardar a lei. Ele falou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vive pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Então segue-se que se a salvação fosse pela lei, então nós estávamos perdidos, mas nós somos justificados pela fé. Em resumo, é isso que ele diz em Gálatas, né? Porque os Gálatas tinham começado a serem obrigados pelos judaizantes a guardar as obras da lei, né? Guardar dias, a comer determinado tipo de comida e coisas que a lei, obras da lei, que é coisas que a lei falava, né? E aí ele diz que nós não andamos segundo a lei, nós não andamos mais debaixo da lei, né? Vou voltar lá no versículo 4, que ele fala aqui, ó: a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos agora numa nova lei, a lei do Espírito de vida. E quem anda no Espírito, na lei do Espírito de vida? Todo aquele que nasceu de novo. Pode ser o mais simplesinho, o menorzinho dos irmãos, ele passa a andar no Espírito, mesmo na sua pequenez, sua fé frágil, né? Eu conheço lá, eu tenho lá uma faxineira que é uma pessoa crente verdadeira, né? Maravilhosa, é simples, não sabe muito pouco da palavra de Deus, entende muito pouco das situações que a gente atravessa, mas tem uma glória, uma alegria constante, uma gratidão a Deus por cada trabalho que faz, por aquele pequeno salário que ela ganha, porque em todo tempo ela está dando glória a Deus, porque ela está andando no Espírito.
Então, não é, andar no Espírito não é para super-homens espirituais. Andar no Espírito é para todo crente que nasceu de novo, né? Esse andar, né? Se vivemos pelo Espírito, Paulo diz em Gálatas, andemos também no Espírito. E outra vez, paz e misericórdia sejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Qual regra? Do Espírito de vida. Mas e outra vez em Filipenses ele diz, mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui não é uma regra de normas, mas é o andar no Espírito, segundo a palavra de Deus, né? O Espírito agora ele está operando em você a salvação, né? Te levando a crescer na salvação. Você já foi salvo, já foi justificado, mas agora você está sendo santificado até o dia que você vai ser glorificado, né? Vai ter garantia completa e total. Então, quem creu e foi justificado, recebeu o poder de andar no Espírito e tem sintomas disso na sua vida. O cristão, em resumo, não está mais debaixo da condenação do pecado. Quando alguém chega todo condenado pelo pecado, leva essa pessoa até olha, nenhuma condenação, querido, você já confessou, se arrependeu, não tem mais que ficar sendo condenado, né? Porque o diabo vai te acusar, mas você agarra pela fé a obra que Jesus fez. E seja livre disso, renova sua mente para que você não seja punido por uma coisa que Jesus já pagou o preço pelo pecado que você cometeu. Isso. Vou encerrar esse videozinho agora, vou publicar esses 2 vídeos até o versículo 4 e em seguida farei um novo. Que o Senhor te abençoe.